Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, um dia especial para nossa liturgia cristã, porque celebramos um amigo muito, muitíssimamente próximo de Jesus Cristo. Ele é do século IV, do século V, eu acho que 460, São Bento, né? E comparando conosco, estamos bastante longe de Jesus Cristo. Ele esteve bem próximo. Viveu uma entrega, uma doação, uma renúncia, um ascetismo que hoje, para muitas pessoas que querem seguir Jesus, que querem fazer a vontade de Deus, isso é inconcebível. Mas São Bento mostrou-nos, por meio da renúncia, por meio do movimento quinótico que fez, como verdadeiramente podemos ser discípulos de Jesus Cristo. Bem, quando hoje muitos de nós nos proclamamos seguidores de Jesus Cristo, e não estou dizendo que não possamos ser, dentro da nossa realidade, dentro da nossa conjuntura social, familiar, claro que podemos. Porém, quando ignoramos aquele homem e outros que fizeram uma profunda renúncia para de fato configurarem-se com Jesus Cristo, isso se constitui por si só, para nós que não os queremos reconhecer, como um distanciamento muito grande que estamos de Deus. Hoje, para muitos de nós, ter Deus, provar que somos pessoas de Deus, a maior prova disto é se tivermos posses, bens. Temos que ser cumulados de todas as glórias, de todas as benesses materiais. Ah, essa pessoa é cheia de Deus. Isso é uma retribuição divina pela sua fidelidade, porque é um homem, porque é uma mulher de Deus. São Bento despossui-se. São Bento compreende o Evangelho, ele compreende o Cristo, ele compreende a boa nova e trilha por aquele caminho que, com toda certeza, ainda hoje é possível dentro da nossa realidade. Que possamos, com muito carinho, que possamos, com muita humildade, olhar para esse piedoso, majestoso amigo de Jesus, que quis, de fato, configurar-se com o Cristo. A partir desse exemplo, nós também poderemos hoje ser grandes amigos de Jesus Cristo. Mas, na verdade, quero voltar um pouco a
história de José. José do Egito, ele que é um tipo de Jesus Cristo. Ele por si só se constitui um evangelho. Eu gosto muito dessas histórias, queridos. Eu gosto muito desses relatos. Eu cresci escutando-as, ouvindo muitas pregações onde os pregadores julgavam estar dentro de um fato histórico e colocavam-se, como também colocavam-nos dentro daquela história. E era uma história que produzia emoções. Então, eu tenho alguma familiaridade, algum vínculo com este texto, até porque a Igreja Católica diz que as Sagradas Escrituras, por elas são veneradas, como venerado é o corpo de Jesus Cristo. Então, para a Igreja Católica, as Sagradas Escrituras, elas compõem-se do Gênesis ao Apocalipse, segundo o cânon que ela defende. Ok? Então, José, voltando um pouco ao que falamos ontem, ele é um tipo de Jesus Cristo e ele é um evangelho. José se constituiu uma boa nova, uma boa notícia para os seus amigos na prisão. Ele se constituiu um evangelho para Potifar. Ele se constituiu um evangelho para o faraó. Ele se constituiu um evangelho, uma boa notícia para todo o Egito. Ele se constituiu uma boa notícia para a sua própria família. E é exatamente a intenção de Deus com cada um de nós, que nós também sejamos uma boa notícia, uma boa nova para o meio no qual estamos hoje. Porque é somente quando nos tornamos e somos um evangelho, uma boa notícia, um querigma, é que podemos produzir um kairós, um tempo de graça, no meio que vivemos, que atuamos. Então observemos alguns pontos em José, porque ele foi um evangelho, porque ele é um tipo de Jesus Cristo. De José para Jesus, quantos anos? Quanto tempo? Mas lá ele já estava esboçando traços do Cristo, que muitos anos depois viria. Então, vejamos aqui um dos pontos, porque ele foi um evangelho, inclusive para a sua família. Quando ele revelou a sua identidade aos irmãos, fez a seguinte afirmação: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Queridos, isto é de uma grandeza que ultrapassa-nos em todos os sentidos. Eu sou José, vosso irmão. Você lembra do filho pródigo? Quando o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, quando o irmão caçula voltou, o que ele disse para o pai? Ele logo tratou de desvincular-se
conhece biologicamente, ele cuidou logo de romper o vínculo que havia entre ele e o seu irmão. Ele diz para o pai: vindo esse teu filho. Ele não é meu irmão. Vindo esse teu filho. José, dentro daquele contexto, faz questão de dizer: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Isso é de uma grandeza sem tamanho. Não esqueçamos, queridos, estamos falando de família. Tempo comum. Tempo comum. Isto aqui se dá dentro da família. E para aliviar a nossa degustação disto, não é a família do outro. É a minha, é a sua, é a nossa família. Somos chamados para viver este evangelho. Quando José começa coloca a minha taça naquele saco de trigo, faz isto, faz aquilo, outro, eles começam a recapitular tudo o que fizeram com José. Vocês agora vão embora, mas o vosso irmão caçula vai ficar aqui comigo. Aí Judá faz todo aquele discurso. Eles estavam recapitulando exatamente isto que José agora está a dizer. Eu sou José, vosso irmão. Queridos, será que ainda podemos reconhecer o outro como nosso irmão? Ele foi embora da casa do meu pai? Ele levou tudo que era dele? Ele ainda é meu irmão? Ele pensa diferente? Tem comportamentos diferentes? Tem um jeito diferente? Ainda é meu irmão? O reconheço como meu irmão? Isto é muito sério, queridos. Isto é extremamente sério. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Obviamente, naquele contexto, naquela conjuntura, os irmãos, atônitos e aterrados, ficam sem chão, ficam sem palavras. Ficam desconcertados diante daquele que tentaram eliminar. Era irmão deles. O que será que passava na cabeça deles? Por onde anda o tal José? Será que ainda vive? Será que já não morreu? Que deu-se com ele? Ora, se ele foi vendido como escravo, o que esperava-se? Nem nos seus piores pesadelos eles poderiam imaginar que ao chegar ao Egito,
quem os receberia era o seu irmão que fora vendido como escravo. Os nossos pensamentos são extremamente opostos aos de Deus. Os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Que atitude eles poderiam ter diante daquele que eles quiseram eliminar? Mas vejamos a grandeza, porque José é um tipo de Jesus Cristo. Diante daquele desconcerto, diante daquela morte psicológica, José os ressuscita. José os restaura. José os faz reviver, dizendo: aproximai-vos de mim, peço-vos. Quantos anos, queridos? Quantos anos? Eles eram 11. Eles tinham um ao outro. Eles tinham o vínculo familiar. Mas José não. Por mais e pelo tudo que ele possa ter conseguido lá no Egito, não era o seu vínculo familiar. Embora todos lá se prostrassem aos seus pés, lhe rendessem reverência, mas não eram os seus irmãos. Ele estava longe do seu pai. É exatamente ali que José foi saber o que eles disseram para o pai Jacó. Observemos a evolução, queridos, da situação. O que eles disseram lá para o José. Ele tinha um filho caçula, mais uma besta, uma fera no campo devorou. É só quando Judá, de fato, prontifica-se a ficar no lugar de Benjamim, que José vê que ele agora está falando a verdade. Que agora ele está arrependido. Que agora ele quer tomar, eles querem um caminho novo. Aproximai-vos de mim. Tenho falta de vocês. Vocês são meu sangue. Vocês são minha carne. Vocês são o meu vínculo biológico. Tá bom. Vamos deixar para outra hora. Tá? Isso aqui vai ficar muito comprido. Pensemos, reflitamos. Não esqueça, isto aqui é família. Esta narrativa, ela é construída a partir da família. É um chamado de Deus para cada um de nós.
um chamado profundo, um chamado delicado. Podemos ter hoje a atitude de José? José é um tipo de Cristo, mas também é um exemplo para cada um de nós. Que vivemos conflitos familiares, que apontamos o dedo, o culpado foi ele me ofendeu, ele fez isto, fez aquilo. Não é fácil, por favor. Não é fácil, mas é um caminho a ser seguido. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.